Fala investidor, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir é Viver. E neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre o indicador fundamentalista preço sobre o valor patrimonial. Como eu já disse em outros vídeos de indicadores fundamentalistas, eles são bastante importantes quando a gente quer comparar uma empresa com outra ou quando a gente quer saber se uma empresa está barata ou cara. Então vamos falar um pouquinho sobre o preço sobre o valor patrimonial, que nada mais é do que o preço de uma determinada empresa, que pode ser a multiplicação entre a cotação e a quantidade de ações, dividido pelo valor patrimonial dessa empresa, que pode ser também chamado de patrimônio líquido. Vamos dar uma pensada então, o que seria o patrimônio líquido, o que seria o valor patrimonial de uma empresa, para depois a gente entender um pouco melhor essa fração preço sobre valor patrimonial e depois fazer algumas considerações sobre isso. Então, quando a gente tem uma empresa, as empresas elas possuem dívidas e elas possuem os sócios. Então, se a gente olhar o balanço patrimonial de uma empresa, de um lado a gente vai ter os ativos e do outro lado nós vamos ter os passivos. No lado dos ativos está tudo que a empresa possui sob seus direitos que ela utiliza para ganhar dinheiro. Então isso pode ser um imóvel que a empresa possui, isso pode ser estoques, isso pode ser uma marca, uma patente, uma fábrica. Então todo o capital que a empresa possui, que ela utiliza para ganhar dinheiro, que ela está utilizando no seu negócio, esse capital é chamado de ativo. Do outro lado do balanço patrimonial existe os passivos, e dos passivos eles podem ser separados em dois, que seria o capital de terceiros e o capital próprio. No lado do capital de terceiros seriam, por exemplo, as dívidas que a empresa possui com instituições bancárias, contas que a empresa possui a pagar, por exemplo, se a empresa ela recebeu um processo judicial e ela tem que pagar esse processo, isso vai entrar lá nos passivos. Então, tudo que a empresa está devendo entra nos passivos. Só que provavelmente vai haver uma diferença entre o que a empresa tem de ativos e o que ela tem de passivos com terceiros. Essa diferença é o passivo que a empresa tem com os próprios acionistas, ou seja, o que pertence aos acionistas. Porque se a gente pega uma empresa que tem tanto e deve tanto, a diferença entre o que ela tem e o que ela deve é o que sobra para o sócio, ou seja, o que realmente pertence ao sócio. Isso se chama patrimônio líquido, que é o capital da empresa que pertence ao sócio. Isso pode parecer um pouco contraintuitivo, mas isso entra nos passivos da empresa. Isso seria uma dívida. Até porque o mercado de capitais, ele nada mais é do que um instrumento de dívida de longo prazo. Quando uma empresa ela entra no mercado de capitais, ela está dando um pedaço de si por uma quantidade de dinheiro. Isso nada mais é do que um financiamento de longuíssimo prazo, onde a empresa não tem a obrigação de devolver o dinheiro. Você se torna um pedaço dela, você se torna dono dela, e aí sim você vai ter o direito de usufruir dos retornos que essa empresa possui, tanto como valorização, se a empresa fizer recompra de ações, ou até pagar dividendos. Então, partindo desse princípio, a gente tem o patrimônio líquido dentro do balanço patrimonial, onde sempre a soma dos ativos vai ser igual à soma dos passivos. O que é importante é que a empresa tenha capital próprio, porque se a empresa só tiver dívida dentro do seu balanço patrimonial, ou se ela tiver mais dívida do que ativos, ela vai ter um patrimônio líquido negativo, por exemplo, o que acaba sendo um absurdo. Então é muito importante que a estrutura de capital da empresa seja bem equilibrada, de tal maneira que ela tenha um patrimônio líquido adequado, uma quantidade de dívidas adequada, o que vai compor o seu balanço patrimonial. Então, vamos fazer um exemplo numérico que vai deixar mais simples e que vai dar para a gente entender a questão do indicador preço sobre valor patrimonial. Vamos supor que uma empresa tem de ativos o valor de 100 e que ela tem de dívidas com terceiros 80. O que sobra para o acionista? Sobra 20. Então, 100 menos 80 dá 20. De tal maneira que no lado dos ativos a gente tem 100 e no lado dos passivos a gente tem 80 mais 20, que também é 100. Isso sempre tem que dar a mesma conta. Ou seja, o patrimônio líquido, o valor patrimonial dessa empresa é 20. Vamos supor que essa empresa possui apenas uma ação e essa ação está sendo negociada ao mercado por 30. Então o preço é 30 e o valor patrimonial é 20. O indicador preço sobre valor patrimonial vai ficar em 1,5, porque 30 dividido por 20 dá 1,5. Então quando você está comprando uma ação, você está pagando 1,5 vezes o que de fato pertence aos acionistas. E aí vem aquela questão, isso é caro ou é barato?
Muitas pessoas acreditam que tem que pagar no máximo 1 de preço sobre valor patrimonial. Ou seja, se eu pagar no máximo 1, eu estou recebendo tudo que eu estou pagando. Mas a gente tem que ser um pouquinho mais maleável nos investimentos. Às vezes a gente pagar mais do que 1 ou menos do que 1 pode ser bom ou ruim. Eu vou dar alguns exemplos e isso vai ficar um pouco mais claro. Vamos supor que uma empresa está piorando muito. Se eu comprar hoje essa empresa, lá na frente o seu patrimônio líquido provavelmente vai diminuir. Se esse patrimônio líquido vai diminuir, se eu paguei um PVP baixo, pode ser que esse PVP fique alto depois, porque o patrimônio líquido diminuiu. Então pode ser uma pegadinha, às vezes você procurar o menor preço sobre valor patrimonial, porque você pode estar fazendo um besteira. Mas também pode ser que seja só porque a ação está barata mesmo. A ação está com preço sobre valor patrimonial baixíssimo e a empresa ainda está boa, está melhorando. Então tem que tomar cuidado só. Olhou um preço sobre valor patrimonial baixo, veja, isso está barato ou a empresa é ruim, a empresa está piorando? Tem que tomar muito cuidado. Não adianta nada você ser um caçador de indicadores fundamentalistas baixos. Se você fizer isso, você não vai ter retornos adequados nos seus investimentos. Então tem que tomar cuidado. Não adianta nada, só, eu quero o menor possível. Não pode. Você tem que olhar, a empresa é boa, a empresa está melhorando? Se não, não adianta nada o indicador fundamentalista retornar um valor baixo de preço sobre valor patrimonial. Faz sentido? Agora, e sobre preço sobre valor patrimonial alto? 3, 5, 10. Aí a gente tem que tomar cuidado. Eu vou fazer uma consideração, mas tome bastante cuidado. Quando a gente fala de preço sobre valor patrimonial, a gente está ligando o valor de uma empresa ao seu patrimônio e não necessariamente à sua lucratividade. E aí que vem uma grande questão. Imagina uma empresa que ela precisa de pouco capital próprio e que lucre muito. Por exemplo, uma empresa de doces. Uma padaria que vende o melhor doce da cidade. Provavelmente ela não vai precisar de muito mais, porque ela é tradicional, se ela aumentar muito, essa padaria ela pode perder suas raízes. Então o sócio dessa padaria ele não tem muito o que fazer com dinheiro. Ele não pode criar uma filial, porque não vai ser mais não vai mais ser aquela coisa tradicional. Então o que ele tem em mãos? Ele tem uma empresa que tem um patrimônio que não precisa ser grande, mas que lucra muito. Então ela tem uma alta lucratividade para pouco patrimônio. Quando isso acontece, você vai ter um alto ROI. Um alto ROI seria o Return on Equity, ou seja, muito lucro para pouco patrimônio. Quando uma empresa possui muito lucro para pouco patrimônio, às vezes faz sentido você pagar um preço sobre valor patrimonial maior que 2, 3, por exemplo. Então tome cuidado com o preço sobre valor patrimonial maior que 1,5, por exemplo, maior que 2, maior que 3. Tome bastante cuidado. Tente sim ficar perto do 1, mas saiba que existe determinado tipo de empresa que não é assim que você analisa. Tem empresa que você vai analisar olhando EBITDA, vai ter empresa que você vai analisar olhando o lucro, o dividend yield, o preço sobre valor patrimonial. Então vai ter empresa que vai estar com preço sobre valor patrimonial de 3 e vai estar mais barata do que uma empresa com preço sobre valor patrimonial de 1. Por quê? Porque provavelmente essa empresa tem um ROI muito mais elevado do que aquela empresa com preço sobre valor patrimonial de 1. Então, qual que é a mensagem que eu quero passar? Quando você começa a investir, você acaba querendo o indicador fundamentalista mais baixo possível. E às vezes você cria métricas. Eu não compro empresa com preço sobre valor patrimonial maior que 2. É burrice fazer isso, porque aí eu estou pagando caro. Mas às vezes você não fazer isso que é burrice, porque às vezes uma empresa com preço sobre valor patrimonial de 2, ela está barata. Por exemplo, se ela tiver uma estrutura de capital onde tem bastante dívida de longo prazo, patrimônio líquido baixo e, por consequência, um ativo grande com pouco patrimônio líquido, se essa dívida for bem controlada e for uma dívida de investimento e não uma dívida porque a empresa não está conseguindo ter dinheiro, isso é um caso em que provavelmente a ação vai estar com um PVP alto em relação à média de mercado. E mesmo assim a ação vai estar barata. Então tem que tomar muito cuidado com o preço sobre valor patrimonial. É claro, fuja de preço sobre valor patrimonial exorbitante, mas tenha cuidado, né? Não queira cortar qualquer preço sobre valor patrimonial arbitrário sem primeiro entender a empresa. Eu realmente não sei se essa foi a melhor maneira de explicar preço sobre valor patrimonial. Então eu peço que, se você tenha ficado com dúvidas,
faça as suas perguntas nos comentários. Eu posso responder nos próprios comentários ou até fazer outros vídeos explicando esse indicador fundamentalista e os demais, para que você consiga ter convicção do que você está fazendo nos investimentos, para você de fato conseguir dormir tranquilo e conseguir pensar, nossa, eu fiz o certo e agora é só esperar. E não ficar com aquela agonia de, a ação está subindo, a ação está caindo, porque isso é consequência. O importante é você pagar um bom preço e ter convicção, porque quando você faz isso, você sabe o que você está fazendo e você não vai ser abalado pelo mercado. E quando isso acontece, você tem excelentes retornos dos seus investimentos no longo prazo. É isso aí, um forte abraço e bons aportes.